Imagine confiar sua vida a alguém cujo dever é cuidar de você. Agora imagine que essa pessoa silenciosamente decide que você não merece viver. Entre 1988 e 2003, centenas de pacientes em hospitais dos Estados Unidos foram vítimas de um enfermeiro que parecia dedicado, mas escondia um segredo mortal. Este é o caso de Charles Edmund Cullen, considerado o maior serial killer da história dos Estados Unidos. Um homem que usou sua posição de confiança para cometer crimes que desafiam a lógica, a ética e a própria estrutura do sistema de saúde. Seja bem-vindo ao Dossiê Sombrio, eu sou Luiz Belmont e hoje vamos mergulhar na mente perturbadora de um homem que transformou hospitais em cenários de horror silencioso. Se você gosta de investigações profundas e histórias reais que desafiam a compreensão, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Em 2003, Charles Cullen trabalhava como enfermeiro no Somerset Medical Center, em New Jersey. À primeira vista, era apenas mais um profissional dedicado, circulando pelos corredores com seu uniforme impecável, voz calma e postura discreta. Para os colegas, Cullen era reservado, quase invisível. Para os pacientes, era o rosto que aparecia nos momentos mais vulneráveis, quando a dor apertava, quando o medo tomava conta, quando tudo o que restava era confiar. Mas algo começou a incomodar os médicos da unidade de terapia intensiva. Pacientes que estavam estáveis, alguns até prestes a receber alta, começaram a sofrer paradas cardíacas súbitas e inexplicáveis. Os prontuários não faziam sentido, as medicações administradas não batiam com os protocolos, e o mais estranho, Cullen parecia estar sempre por perto. A administração do hospital iniciou uma investigação interna, mas os dados eram fragmentados. Foi então que uma enfermeira, Amy Lorgan, colega de Cullen, entrou na cena. Amy era experiente, observadora e, acima de tudo, desconfiada. Ao acessar os registros eletrônicos, ela percebeu um padrão perturbador. Cullen estava envolvido em quase todos os casos suspeitos. Ele acessava prontuários de pacientes que não estavam sob seus cuidados, fazia alterações sutis nas dosagens e, em muitos casos, estavam presentes nos momentos que antecediam as mortes. Amy decidiu colaborar com a polícia, mesmo sabendo que colocaria sua vida em risco. Usando o microfone escondido, ela se aproximou de Cullen, fingindo amizade e tentando extrair opções ou pistas. As conversas eram tensas, carregadas de silêncios e frases ambíguas. Cullen parecia saber que algo estava errado, mas não demonstrava medo, apenas uma estranha resignação. Com base nas informações coletadas por Amy e nos registros hospitalares, os investigadores conseguiram montar um caso sólido. E em 12 de dezembro de 2003, Charles Cullen foi finalmente preso. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do hospital, deixando uma mistura de alívio e horror. Aquele homem silencioso que por anos havia passado desapercebido agora era acusado de ser o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Durante os interrogatórios, Cullen não tentou negar, pelo contrário, confessou com uma frieza desconcertante. Disse que havia matado dezenas de pacientes ao longo da sua carreira. A estimativa oficial é de 40 mortes confirmadas, mas especialistas acreditam que o número real pode ultrapassar 400 vítimas, muitas delas jamais identificadas, cujas mortes foram atribuídas a causas naturais ou complicações médicas. Cullen alegou que sua motivação era aliviar o sofrimento dos pacientes, mas essa justificativa não se sustentava. Muitos pacientes estavam em recuperação, alguns até comemorando a alta hospitalar. O que Cullen fez não foi misericórdia, foi controle, poder e talvez uma tentativa de preencher o vazio que o acompanhava desde a infância. A prisão de Charles Cullen marcou o fim de uma jornada silenciosa e mortal que durou 16 anos, atravessando 9 hospitais e deixando um rastro de dor, dúvidas e indignação. E tudo começou a ruir graças à coragem de uma enfermeira que decidiu não se calar. Charles Edmund Cullen nasceu em 22 de fevereiro de 1960 na cidade de West Orange, em New Jersey, Estados Unidos. Era o caçula de 8 irmãos, em uma família marcada por dificuldades financeiras e instabilidade emocional. Seu pai, Edmund Cullen, era motorista de ônibus e morreu de câncer quando Charles tinha apenas 7 meses de idade. A ausência paterna não foi apenas uma lacuna afetiva, foi o início de uma vida cercada por perdas, abandono e solidão. Desde muito cedo, Charles demonstrava sinais de sofrimento psicológico. Aos 9 anos, tentou tirar a própria vida ingerindo produtos químicos de um kit de química infantil. Esse episódio, embora tratado como uma curiosidade mórbida por alguns biógrafos, revela uma dor profunda e precoce. Cullen era uma criança retraída, com dificuldades de socialização, frequentemente alvo de bullying por parte dos colegas. Sentia-se deslocado, invisível, como se não houvesse lugar para ele no mundo. A adolescência não trouxe alívio. Aos 17 anos, sofreu um dos maiores traumas de sua vida, a morte da mãe, Florence Cullen, em um acidente de carro. O hospital para onde ela foi levada não permitiu que Charles a visse antes da cremação e sequer consultou a família sobre o procedimento. Para ele, foi como perder a única âncora emocional que ainda mantinha conectado à realidade. A dor da perda, somada ao sentimento
sentimento de impotência parece ter consolidado uma visão distorcida sobre controle, morte e autoridade. Temas que mais tarde se refletiriam em seus crimes. Sem perspectivas e emocionalmente devastado, Cullen abandonou os estudos e se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Lá foi designado como operador de mísseis balísticos em submarinos nucleares, uma função que exigia disciplina, precisão e estabilidade emocional. Mas Cullen estava longe de ser estável. Colegas de tripulação relataram comportamentos estranhos. Ele foi encontrado sentado nos controles de mísseis, usando máscaras cirúrgicas e luvas, em uma cena que misturava delírio e simbolismo. Era como se já estivesse ensaiando o papel que iria desempenhar anos depois, o de um executor silencioso, escondido atrás de uma aparência profissional. Durante o período na Marinha, Cullen tentou suicídio diversas vezes. Foi internado em um hospital psiquiátrico e, após avaliação médica, dispensado por instabilidade mental em 1984. O retorno à vida civil não trouxe equilíbrio, pelo contrário, foi o início de uma nova fase, marcado por uma aparente normalidade que escondia um abismo interno. No mesmo ano, Cullen decidiu estudar enfermagem. A escolha da profissão pode parecer contraditória, mas fez sentido dentro da sua lógica pessoal. Cuidar, controlar, estar próximo da vida e da morte. Ele se formou com boas notas, era considerado um aluno exemplar e demonstrava comportamento estável, ao menos superficialmente. E em 1987, casou-se com Adrienne Baum, com quem teve 2 filhas. A família parecia funcional, mas a fachada de normalidade começou a ruir rapidamente. Adrienne relatou episódios de comportamento obsessivo e ameaçador. Cullen colocava veneno na bebida dos animais de estimação, manipulava o termostato da casa para causar desconforto e passava horas no computador acessando prontuários médicos, mesmo antes de trabalhar em hospitais. A sensação de controle sobre o ambiente, sobre os corpos e sobre o sofrimento alheio parecia ser o único alívio para sua mente perturbada. A infância de Charles Cullen não explica seus crimes, mas oferece pistas inquietantes sobre a formação de um homem que ao longo de 16 anos transformaria a profissão de enfermeiro em um instrumento de morte silenciosa. Charles Cullen iniciou sua carreira como enfermeiro no St. Barnabas Medical Center, em Nova Jersey, em 1987. Era um profissional aparentemente dedicado, com postura discreta e comportamento metódico. Mas foi ali, entre 1988 e 1992, que os primeiros sinais de sua verdadeira natureza começaram a emergir. Pacientes começaram a morrer de forma súbita e inexplicável. Cullen administrava doses letais de insulina que provocavam hipoglicemia severa ou de digoxina, um medicamento cardiovascular que, em excesso, pode causar arritmias fatais. Em alguns casos, ele contaminava bolsas intravenosas, criando um rastro de mortes silenciosas. Essas mortes não levantavam suspeitas imediatas, afinal tratava-se de pacientes em estado crítico, muitos deles idosos ou com doenças graves. Mas havia algo estranho. Alguns estavam em recuperação, outros prestes a receber alta, e Cullen parecia estar sempre por perto. Apesar das suspeitas internas, os hospitais enfrentavam um dilema. Faltavam provas concretas, não haviam câmeras, não havia testemunhas diretas e os prontuários, muitas vezes manipulados, não revelavam o que realmente havia sido administrado. Cullen era demitido discretamente, mas logo conseguiu um emprego em outro hospital. O sistema de saúde, pressionado pela escassez de profissionais, não fazia checagens rigorosas de antecedentes. A cada nova contratação, Cullen ganhava acesso irrestrito a pacientes vulneráveis e a oportunidade de continuar sua rotina mortal. O padrão se repetia em cada instituição. Cullen escolhia vítimas silenciosamente, muitas vezes pacientes idosos, debilitados ou inconscientes, mas nem todos estavam à beira da morte. Algumas vítimas estavam conscientes, conversando com familiares, aguardando alta. A escolha parecia arbitrária, como se Cullen estivesse testando os limites do sistema e da própria impunidade. Em 1993, após se divorciar de Adrienne Baum e perder a guarda das filhas, Cullen teve um surto. Invadiu a casa de uma colega de trabalho e tentou molestar ela e o filho. O episódio resultou em sua internação por ordem judicial. Mas, surpreendentemente, após receber alta, ele voltou a trabalhar em hospitais. Nenhuma instituição parecia disposta a investigar a fundo seu histórico. O silêncio institucional era quase cúmplice. E entre 1993 e 2003, Cullen passou por pelo menos 9 instituições médicas, incluindo o Warren Hospital, Hunterdon Medical Center, o Lehigh Valley Hospital e o Somerset Medical Center. Em cada uma, morte suspeita se acumulava. Cullen mudava de hospitais como quem muda de sala. Em cada mudança, deixava para trás uma trilha de prontuários alterados, pacientes mortos e perguntas sem respostas. A ausência de um sistema centralizado de denúncias permitiu que ele continuasse agindo. Os hospitais, ao invés de alertarem uns aos outros, optavam por demissões silenciosas, evitando escândalos públicos. Cullen se aproveitava dessa falha estrutural, sabendo que mesmo sob suspeita, sempre haveria outro hospital disposto a contratá-lo. Foi apenas o Somerset Medical Center, em 2003, que a investigação finalmente avançou. A enfermeira Amy
Logren, colega de Cullen, começou a notar a inconsistência dos registros. Pacientes que não estavam sob cuidados diretos de Cullen apareciam em seus acessos eletrônicos, medicações não prescritas surgiam nos prontuários e os horários das mortes coincidiam com os turnos de Cullen. Amy decidiu colaborar com a polícia mesmo enfrentando problemas de saúde e o risco de represálias. Usando um microfone escondido, ela se aproximou de Cullen, registrando conversas que revelavam sua frieza e indiferença. A investigação se intensificou e os dados começaram a se alinhar. Cullen estava presente em dezenas de mortes suspeitas, sem com o mesmo padrão de atuação. Quando finalmente foi preso, Cullen confessou os crimes com uma calma perturbadora. Disse que queria aliviar o sofrimento dos pacientes, mas essa justificativa não se sustentava. Muitos pacientes estavam vivos, conscientes e em recuperação. Não havia pedido de ajuda, não havia consentimento. O que Cullen fez não foi misericórdia. Foi controle, manipulação e talvez uma tentativa de preencher o vazio existencial que acompanhava desde a infância. O número oficial de vítimas é 40, mas especialistas acreditam que o total ultrapassa 400. Muitas mortes foram registradas como naturais, sem autópsia, sem investigação. Cullen operava nas sombras, protegido por um sistema que falhou em proteger os mais vulneráveis. Após sua prisão em dezembro de 2003, Charles Cullen foi formalmente acusado por múltiplos homicídios em diferentes jurisdições. As investigações revelaram um padrão de atuação que se estendiam por mais de 16 anos, envolvendo 9 hospitais em 2 estados e o Jersey, em Pensilvânia. A complexidade dos casos de uma força-tarefa conjunta entre promotores, policiais e especialistas forenses, que precisaram reconstruir anos de prontuários, registros eletrônicos e depoimentos para montar um panorama confiável da extensão dos crimes. Durante interrogatórios, Cullen colaborou com as autoridades, confessando dezenas de assassinatos, mas sua postura era fria, quase indiferente. Ele não demonstrava arrependimento, apenas uma estranha lógica pessoal. Dizia que queria aliviar o sofrimento dos pacientes. Em março de 2006, Charles Cullen foi condenado a 18 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi clara, ele jamais voltaria a pisar fora de uma prisão. Hoje, Cullen cumpre pena na prisão estadual de segurança máxima de Trenton, em Nova Jersey, onde permanece isolado, convive com outros detentos por questões de segurança. O impacto do caso foi profundo e imediato. A sociedade americana foi confrontada com uma realidade perturbadora. Um profissional de saúde, treinado para salvar vidas, havia usado seu conhecimento para matar, e o sistema permitiu que isso acontecesse por quase 2 décadas. A revelação expôs falhas estruturais graves no sistema hospitalar, como a falta de comunicação em instituições que permitiu que Cullen fosse contratado mesmo após demissões suspeitas, a ausência de um banco de dados nacionais para denúncias contra profissionais de saúde e a pressão por manter reputações hospitalares, que levava muitas instituições a encobrir irregularidades em vez de denunciá-las. Essas falhas geraram uma onda de reformas. O estado de Nova Jersey e Pensilvânia passaram a exigir verificações mais rigorosas de antecedentes para profissionais de saúde. Surgiram propostas para a criação de sistemas de alerta interinstitucionais e debate sobre a transparência hospitalar ganhou força nos meios legislativos. Além disso, o caso levantou discussões éticas complexas. Cullen alegava que suas ações eram uma forma de eutanásia, mas sem consentimento, sem diagnóstico terminal e sem qualquer protocolo médico. Isso reacendeu o debate sobre os limites da medicina paliativa, o papel do profissional de saúde na decisão sobre a vida e a morte, e a necessidade de protocolos claros para casos de sofrimento extremo. A história de Charles Cullen também reverberou na cultura popular. Diversos livros foram escritos sobre o caso, incluindo o best-seller The Good Nurse, de Charles Graeber, que detalha a investigação liderada por Amy Lorgan, a enfermeira que arriscou tudo para desmascarar o colega. Em 2022, Netflix lançou o filme O Enfermeiro da Noite, estrelado por Ed Redmayne como Cullen e Jessica Chastain como Amy. O longa trouxe o caso para o grande público, revelando não apenas os crimes, mas também a coragem de quem decidiu não se calar. O caso Cullen permanece como um dos mais chocantes da história médica moderna, um lembrete sombrio que o mal pode se esconder atrás de um jaleco branco e que a confiança, quando mal colocada, pode ser fatal. O caso de Charles Cullen é um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder atrás de um jaleco branco. Ele não era um estranho da noite, era alguém que sorria, que cuidava e dizia estar ali para ajudar. E, no entanto, por trás do sorriso havia uma mente perturbada que decidiu brincar de Deus. Quantas vidas foram perdidas? Quantas famílias ficaram sem respostas? E como podemos garantir que algo assim nunca mais aconteça? Se você ficou impactado com essa história, deixe seu comentário. Você acha que o sistema de saúde deveria ter mais controle sobre seus profissionais? Já conheceu esse caso? Vamos conversar nos comentários. E claro, se você gosta de histórias reais, investigações profundas e reflexões sobre o lado sombrio da humanidade, se inscreva no canal do C Sombrio, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de True Crime.